Bem, estamos nessa aula agora de Geografia de Ciências Humanas e suas tecnologias. Aqui quem fala é Rodrigo Berratti, professor aqui do Enem, dos vestibulares. Então veremos então uma aula especial da série Geografia. Então acho que é a quinta aula da série Geografia. Veremos então de modo especial essa aula. Bom, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver hoje especificamente como, estou tentando ligar minha câmera aqui, como a gente pode entender esses mapas e qual a relação com o Brasil e com a prova do Enem, claro que vocês então vão aprender hoje algumas dicas de letramento geográfico, ou seja, como você vai interpretar um mapa, o que é extremamente importante. A gente precisa entender os mapas e a importância dos mapas no nosso dia a dia, por exemplo, usando o GPS e entendendo também as relações entre os estados, entre as cidades, as relações geográficas, o relevo, morfologia, os rios, os mares e tudo mais. Então vamos continuar vendo a aula de hoje. Pessoal, aqui a gente vai ver hoje dois tipos de mapa. Mapa físico, que vai falar então de aspectos físicos como relevo, como vemos aqui o mapa físico, tá? Que a gente já vai lá, vamos ver. E o mapa político, que mostra, por exemplo, as regiões de um país, de uma cidade, enfim. Aqui vemos as regiões do nosso país. Muito bem. E então é isso que a gente vai ver hoje, beleza? Bom, começando então a aula de hoje. O que é um mapa físico, professor? Mapa físico é um mapa que mostra aspectos reais, tá? De análise, por exemplo, da geomorfologia, ou seja, terra e a sua forma, tá? Como é a forma da terra ou de uma dada região, ok? Isso é muito importante. Por exemplo, aqui a gente vê os Andes, né? Toda essa parte aqui. Por exemplo, aqui nós vemos de que a gente está vendo aqui. A gente está vendo o Brasil, né? O mapa do Brasil e os seus países vizinhos. Então nós temos aqui a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador está aqui mais atrás, aqui estaria aqui, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Muito bem. O que nós vemos nessas cores? Bom, nós vemos a altitude em metros. Ó. Então a altitude dada em metros. Por exemplo, São Paulo. Vamos dar uma aumentada aqui nesse. Aqui a gente vê São Paulo. São Paulo está a 760 metros do nível do mar. Então a gente vê as cores aqui meio amareladas, batendo mais ou menos aqui. Não é um mapa extremamente preciso, mas tem como a gente ver aspectos importantes do relevo do Brasil. Aqui nós vemos, a gente consegue enxergar, por exemplo, o Brasil central, Planalto. Tá? Aqui a planície da Amazônia, região baixa, veja, abaixo de 50 metros, a planície. Aqui o Planalto, que nós chamamos de plano alto, né? Quer dizer isso, central. As Minas Gerais e suas montanhas, a região montanhosa, essa região toda aqui, bastante montanhosa, Brasília, Goiânia, aqui Anápolis, o sul de Minas, essa região também de São Paulo, região bastante montanhosa, que tem a Serra Geral também, né? Aqui, ó, que vai até o sul, com picos. O Brasil é um país montanhoso, por incrível que pareça, país montanhoso, principalmente na região sul e sudeste, tá? Com grandes picos, Rio de Janeiro, próprio
Cristo Redentor, né? Está naquelas montanhas, estilo Pão de Açúcar, por exemplo. Então é muito interessante a gente ver o relevo do Brasil, por exemplo. Então nosso país ele tem uma grande região de planície, que se estende até a região nordeste. A região litorânea, normalmente, é uma região baixa, de baixo relevo. Aqui os Pampas, também uma região de planície. Aqui o Pantanal, também baixo, sem muitas montanhas, né? E o Planalto Central, recoberto também por montanhas, como a Serra da Mantiqueira, por exemplo, que fica nessa região aqui, ó, a Serra da Mantiqueira, que é um conjunto de montanhas. E o estado de Minas Gerais é o estado mais montanhoso do Brasil, junto com o Rio de Janeiro. São os estados mais com o relevo mais proeminente. E vemos também regiões da Bahia, regiões de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e um pouco no Rio Grande do Sul. Espírito Santo também. As demais regiões, um relevo. O Brasil tem um relevo bem complexo, né? Bastante. Depois a gente vai ver isso em outras aulas. Foi pelo menos vocês tiveram agora uma visão geral de como são esses mapas que mostram a parte. Na parte política, nós vemos. A gente vê, por exemplo, os estados, as regiões. Então, um mapa que mostra estados, regiões políticas, que tem uma jurisdição, enfim. Bom, aqui nós vemos a região sul do Brasil. Tá? São Paulo, na minha opinião, deveria estar na região sul ainda, foi mudado isso. A região sul está aqui. A região centro-oeste. Vamos mudar a cor para diferenciar, né? A gente tem uma diferenciação. Região centro-oeste. Tem o Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Nós temos a região sudeste, tá? Os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Temos aqui a região nordeste, que nós conhecemos bem, né? Todos os brasileiros. A região nordeste. Isso aqui é antigo, um mapa antigo. Hoje já mostra aqui, ó, a região nordeste vem até aqui. Aqui a região norte do Brasil. Então, esse mapa antigo, que vem data dos anos 50, aqui mostra-se então a região norte. Ó. Região norte. Essa região noroeste a gente não fala, então a gente só fala em região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. O certo também, acredito que a região noroeste deveria existir, também a região norte, o norte seria aqui mais nessa região, que seria o noroeste, na verdade, aqui a região norte e o nordeste. Então, centro-oeste, nós ficamos com Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Região norte, a gente não usa essa denominação do noroeste, pode ser que no futuro mude. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, tá? O Maranhão, região nordeste. É meio forçado, mas talvez a ligação política e administrativa, modo de se falar, cultura, né? Aqui vemos outro mapa, que aqui é do Google Maps. Google Maps, mostrando aqui a região relevo, então um mapa físico, mostrando também o clima de São Paulo, aqui no dia dessa aula que a gente está vendo hoje. Aqui, claro, que é a temperatura máxima no dia. Hoje a gente tem uma rica gama aqui mostrando o Brasil, né? Tá? Aqui o Brasil. Aqui vemos outro mapa, um mapa físico um pouco aumentado, mostrando então os relevos. E aqui nós temos então um índice, um indicador desse relevo em metros, tá? A altura máxima que nós temos no Brasil é em torno de 3.200 metros, que é o Pico da Bandeira, tá? E
Na América do Sul, a Concagua, com 6.900 metros, bem grande, né? Bem alto. Então, basicamente é isso. Então, esse é um mapa de, basicamente, que a gente chama de mapa de relevo. Esse é um mapa de relevo, tá? Muito importante. Aqui vemos um mapa político. Aqui vou diminuir um pouco. Aqui o mapa político do Brasil. Olha só como o Brasil vai mudando. 1922, tá vendo? Quase 100 anos atrás. Então nós tínhamos aqui o território do Acre, recém-comprado em 1906, Barão do Rio Branco. Aqui em Roraima não tínhamos nada, só um território aqui, ó, tá? E era o estado do Amazonas. O Pará, o Mato Grosso bem maior do que hoje. Não tinha Mato Grosso do Sul, então Mato Grosso bem maior. Goiás, ainda escrito com AZ, tá? Não tinha catalão. Maranhão, Piauí, como é que era escrito Piauí com W? Y. Ceará, aqui tudo igual. Paraíba com H, né? Então teve uma mudança de escrita muito importante nos últimos anos, né? E aí os outros demais estados, como atualmente a gente percebe hoje. Mas era bem diferente, então não tinha o estado do Amapá, o Roraima, que era um território, foi chamado nos anos 40, território do Rio Branco, isso durou pouco, hoje é Roraima, hoje essa região é chamada de Roraima. Então é muito interessante a gente ter uma noção de como isso muda. É o mapa político de 1922. Professor, por que é importante você mostrar isso? Para a gente entender como ocorreu a evolução dos mapas no Brasil ligado à política. Então veja, 1940, que a gente pode ver aqui. Em 1940, então, a gente tem a formação desse mapa, ó, território do Acre. Ainda Goiás, bem grande, com Z, né? Interessante a gente ver isso. Mato Grosso aqui não tinha, Distrito Federal ainda não tinha. A capital, ó, Distrito Federal ainda era o Rio. Depois, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, território do Rio Branco, capital Boa Vista. Território do Amapá, eu cheguei a ver na escola território do Amapá, tá? Território, aqui já é o estado do Acre. Território do Guaporé, que aqui então teve a formação de Rondônia, né? Que é o território de Guaporé. Território de Ponta Porã, território do Iguaçu, que depois sumiu, tá? As regiões eram Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Sul. Olha São Paulo aqui, ó, região Sul. São Paulo era tido como região Sul. Eu ainda acho que deveria ser, não Sudeste. Né? Bom, República dos Estados Unidos do Brasil. E aí, 1950, como é que o Brasil se chamava? República dos Estados Unidos do Brasil. Nos anos 50, então a formação de Rondônia, território de Rondônia, território de Roraima, território do Amapá. O Acre, né? Goiás, bem grande, aqui centro-oeste. Isso nos anos 50, da região leste, São Paulo fazia parte da região sul. Depois houve mais uma mudança nos anos 60, território de Rondônia, tá? Centro-Oeste, Distrito Federal vai para Brasília, extinção do território da Guanabara, né? O estado do Rio de Janeiro e região da Guanabara não existe mais. Então mudou bastante. Guanabara, nem eu peguei essa época também, se estudar nos anos 80, né? Bom, então a gente pode agora aprender com essa aula que os mapas foram mudando porque politicamente o Brasil mudou. Aqui veja um mapa mais antigo ainda, do século XIX, do Brasil, mostrando ainda divergências entre as regiões. Olha, a região do Triângulo Mineiro pertencia a Goiás. Né? Aqui uma região Xingu, era um território ainda indígena, né? Aqui também.
nós tínhamos então uma diferença muito grande aqui, território, uma querela entre Argentina e Brasil, foi resolvida com o presidente Cleveland no final do século XIX. Então a gente tinha algumas modificações. Ó. Então Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, que é chamado, Uberlândia, Uberaba, né, e as outras regiões, elas, todas essas regiões, Uberaba, Uberlândia, né, foram então anexadas ao estado de Minas Gerais. Muito interessante. Isso tem uma ligação histórica, política, tá? Muito interessante a gente ver por esse ângulo, né? Uberaba, Uberlândia, tem mais um aqui que eu queria falar, conheço tanto, que era... esqueci agora. Uma das cidades que eu fui, no primeiro hotel da minha vida, fui lá. Bom, então a gente viu como os mapas estão progredindo aqui, um mapa moderno, mostrando então o Google Maps, feito nos Estados Unidos. Espetacular, aqui eu posso girar esse mapa, não estou mostrando, né? A gente pode manipular esse mapa de diversas formas. Vamos ver se eu mostro aqui. Eu vou mostrar didaticamente, eu acho que o Google não vai achar ruim. A gente tem então essa dinâmica fantástica dos mapas, veja só, não sei se vocês estão vendo aí, a gente pode manipular esse mapa, tá? A gente pode manipular, eu posso girar esse território de forma espetacular, que é muito legal, né? Eu posso aqui uma visão da Terra, do planeta Terra, com software especial que consegue calcular então essas modificações. Se eu quiser modificar o mapa aqui, eu posso manipular ele, tá, diretamente no gráfico. Então é muito legal essa nova metodologia de uso de mapas. Isso facilitou a vida da sociedade humana. A gente, quando precisa ir num lugar, a gente usa os mapas do Google, por exemplo, que é espetacular. Aqui dando um close na região aqui do estado de São Paulo, a região centro-oeste, a região da Bahia, aqui o sul. Então muito interessante. Aqui eu vou tentar diminuir o zoom que eu estou dando nesse gráfico, né? Então, muito legal a gente visualizar isso. Olha lá, agora eu posso manipular esse mapa da maneira que eu quiser, né? Eu posso girá-lo, mostrando para vocês aqui o Brasil e a América do Sul, aqui o fundo do mar, mostrando aqui essas montanhas submersas no fundo do mar, que é extremamente importante. Aqui eu diminui o zoom, ó, mostrando aqui o Rio Amazonas, todo o Brasil, relevo da América Latina. Então, muito interessante a gente visualizar isso, né? E obter detalhes tão minuciosos da Terra. Aqui vendo a Antártica, então é espetacular. Espetacular. Aqui eu posso girar, giro o planeta como se eu tivesse um globo real, mostrando aqui o Pacífico. Aqui estou mostrando para vocês. Aqui seria o Oceano Pacífico, Chile, Peru, Equador, né? Aqui agora mostrando aqui o Brasil, né? Especificamente. Então é espetacular a gente aprender também aqui a Terra e o espaço sideral. É espetacular. Aqui, ó, girando a Terra. Isso há uns anos atrás seria impossível. A gente teria que ter um globo. Aqui a África, belíssimo, né? Continente talvez mais bonito do desenho, né? Aqui a Índia. Vemos então riqueza de detalhes espetacular, né? A gente pode dar aqui o Oceano Índico, aqui dando um zoom que eu não queria, mas que eu diminuo. Então, muito interessante, muito legal. A manipulação. Aqui à noite, ó, veja lá, você viu? A gente viu a Terra à noite. A gente tem essa, ó, girando a Terra. Austrália, mostrando aqui a Antártica.
Espetacular. A gente tem então ferramentas que podem ajudar na educação. Nesse caso, exclusivamente, eu estou usando aqui o Google para educação, para mostrar para vocês que a educação geográfica ela é fundamental. A gente entender o mundo que nos rodeia, né? Aqui nos Estados Unidos, América do Norte, fantástico. E aí eu posso depois descer, aqui mostrando os grandes lagos, é espetacular. Aqui mostrando o Caribe, o Golfo do México, minha mãe mora aqui, saudade, né? Bom, aqui mostrando Cuba, as fossas tectônicas, espetacular. Eu acho o Google uma ferramenta espetacular de ensino na escola, e que todos vocês devem usar isso. Só entrar no Google e utilizar. Eu acho a geografia uma das matérias mais importantes na escola. Os cidadãos entenderem onde vivem, a Venezuela, o Panamá, Canal do Panamá, dá para ver a passagem aqui, que passam navios, né? Muito interessante, dá para ver olho nu, olha lá, fotos satélites, né? Isso é um trabalho de equipe espetacular, né? Feito pelo Google de forma a aumentar o conhecimento da humanidade em relação então a esses fatores tão interessantes. Bom, voltando então à nossa aula, a gente vai voltar lá. O computador está meio devagar agora. Queria só mostrar para vocês então quão importante é o estudo dos mapas. A nossa relação tem a ver com a economia, política, né? Política, análise geomorfológica, análise econômica, análise de conflitos e centenas de outras análises que a gente pode fazer usando os mapas. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de mapa tão interessante. Eu sou completamente apaixonado por mapas, principalmente da National Geographic, do IBGE, do próprio Google Mapas. Acho fantástico, uma das maiores evoluções da humanidade. Os primeiros mapas foram feitos há milênios atrás e sem análise de fotos aéreas, sem satélite, usando a matemática, que é espetacular. Então, um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado de geografia. Tchau, tchau, até a próxima aula.